Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos começar mais uma live. Hoje a live é muito especial. Atrasamos um minutinho para começar, a correria do final do dia acabou atrasando um pouquinho aqui. Peço desculpas para vocês, mas hoje valeu a pena esperar esses 10 minutinhos de atraso, porque a nossa live hoje é uma live muito esperada. É uma live que com certeza vai ter muito a agregar, porque hoje eu tenho a honra de receber aqui para o Dr. Douglas Gomes, que é um mastologista com quem eu trabalho. É um mastologista que eu admiro muito, que tem muita competência, que vai esclarecer as dúvidas de vocês. Tenho certeza que eu vou aprender muito hoje também, porque eu aprendo com ele todos os dias. Hoje vai ser mais uma chance de aprender um pouquinho. E hoje a gente vai falar pouco de nutrição, na verdade. Eu abri uma caixinha de perguntas e veio várias dúvidas de nutrição que eu vou esclarecendo para vocês em várias outras oportunidades. Mas hoje é dia de aproveitarmos aqui o Dr. Douglas com a gente. Boa noite, doutor. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Estou muito honrada de receber o senhor no meu Instagram. Estou acostumada a ir lá no Ah, seu, mas de receber o senhor aqui não. sim, eu tenho que dar, né, a contrapartida, né? Só eu que te convido. É justo? Antes de começarmos, embora eu acho que quase todo mundo que está entrando te conhece, porque a maioria dos pacientes vem até mim por conta, né, do todo o seu trabalho aí nas redes sociais, eu gostaria que o senhor se apresentasse para a gente, por favor. Tá bom, meu nome é Douglas, eu sou médico mastologista. A especialidade que faz diagnóstico, tratamento, né, e prevenção das doenças da mama, principalmente câncer de mama. Então a gente trabalha junto aqui na clínica e a nossa missão, né, é levar saúde e também esperança para as mulheres com câncer de mama. Perfeito. Para a gente começar, doutor, hoje eu vou sugar um pouquinho aí do seu conhecimento. Existem perguntas que às vezes chegam até mim, mas não é da minha alçada, não tenho capacidade técnica para respondê-las, e hoje eu vou abusar aqui de ti e vou perguntar tudo para você. Então, a primeira pergunta é o básico, doutor. Tem vários tipos de câncer de mama. E às vezes as mulheres não entendem os tipos de câncer de mama que elas têm. O senhor pode explicar para a gente, por favor, quais são os tipos de câncer de mama? Tá bom. Quando a gente fala em câncer de mama, parece ser uma doença única, né? Pronto, eu tenho câncer de mama, mas na verdade câncer de mama é o nome que a gente dá para um grupo de tumores. Tem mais de 20 diferentes de câncer de mama. Aqueles, né, mais que a gente costuma denominar como câncer de mama são os que atingem ali as células que produziriam leite, né? Que a gente chama de células epiteliais da mama. De acordo com a aparência desse câncer no microscópio, lá onde o médico patologista ele analisa, né? A gente pode dividir o câncer de mama em cânceres de tipo ductal, ou talvez lá no seu de anatomia patológica que você está assistindo a gente, diga assim, câncer de mama de tipo não específico, ou câncer de mama sem outra especificação, isso é tudo a mesma coisa, né? Corresponde aí a 70% dos cânceres de mama. O segundo grande grupo de cânceres de mama são os cânceres de mama do tipo lobular. Ele lá no início, quando ele foi descrito, eles tinham uma célula muito parecida com a célula, né, do lóbulo mamário, mas isso não tem muito a ver não, mas ficou classicamente esse nome. Esse é um câncer de mama um pouco diferente do câncer ductal, que o câncer ductal ele vai fazendo ninhos de células. O câncer lobular, normalmente, ele faz células mais soltas dentro da mama, elas vão entrando para dentro da mama como se fossem uma atrás da outra. E isso nos dá uma dificuldade de fazer detecção nos exames de imagem, tipo mamografia, tipo ultrassom, por falta de uma expressão definida. Ele, a longo prazo, tem um prognóstico um pouco melhor do ductal, né? E corresponde aí a mais ou menos 10 a 15% dos cânceres de mama. Então, a gente tem dois grandes grupos, o maior ductal, segundo lobular, e depois a gente tem os tipos especiais de câncer de mama, que são cânceres menos frequentes. E alguns têm, né, como por exemplo, o tubular,
como, por exemplo, um mucinoso, e outros têm prognóstico um pouco pior, como o micropapilar, o metaplásico, e daí a gente poderia aumentar essa lista aí por mais uns 15 tipos de cânceres diferentes. As meninas notaram que eu não falei em nenhum momento aqui sobre câncer luminal, câncer triplo negativo, câncer HER2, porque isso é uma outra classificação dos cânceres de mama, principalmente dos do tipo ductal, porque como é 70% dos cânceres de mama, os médicos ficavam, nossa, ela tem o mesmo tipo de câncer e tem resultados completamente diferentes, né, entre elas. Às vezes tumores com o mesmo tamanho, com o mesmo estadiamento, que é a extensão da doença no corpo. É, eles tinham um prognóstico totalmente diferente, tentaram refinar um pouquinho melhor essa classificação dos ductais, e daí, através de alguns marcadores, que câncer chegou a essa classificação, então, em subtipo luminal A, luminal B, R2 e triplo negativo. Então, normalmente a gente se refere a esse tipo de classificação para câncer de mama ductal. Então, por exemplo, a gente não vai falar isso para um câncer tubular, porque o tubular ele tem suas características próprias. Então, para definir bem isso, esses são mais ou menos os grandes grupos assim de tumores de mama. Perfeito. Doutor, o tipo de tratamento também muda de acordo com o tipo do tumor, né? Às vezes eu Exatamente. encontro um pouco essa complicação de, às vezes até a paciente chega e fala, mas eu terminei e não estou tomando tamoxifeno. Por que que eu não estou tomando tamoxifeno? Então, o que que faz mudar o tratamento? Antigamente, um pouco antes de eu me formar, é, a gente tratava câncer de mama meio que um pacotão do mesmo jeito, assim, sabe? Todo câncer de mama tinha como tratamento cirúrgico mastectomia, com esvaziamento da axila. Todo câncer de mama era tratado com o mesmo tipo de terapia. Todo câncer de mama, muitas vezes, era usado, né, a partir ali da década de 80, alguma medicação para tentar bloquear esse hormônio. Mas se viu que, como eu falei anteriormente, tem mulheres que têm o mesmo tamanho de tumor e reagem completamente diferente aos tratamentos. Então, essa subclassificação que eu falei anteriormente, ela tentou melhorar, né, o tratamento para essas pacientes, principalmente o tratamento medicamentoso, né? Como, por exemplo, se sabe que pacientes que têm na célula receptores hormonais, porque, né, toda mulher nota que no final... A última paciente minha aqui, hoje à tarde, foi uma menina de 28 anos que estava com uma dor, né, na mama e ela notou que a dor desapareceu depois da menstruação. Então, toda a mulher nota que a sua mama ela reage ao seu ciclo menstrual, né? E o ciclo menstrual nada mais é do que um reflexo do ciclo hormonal. E o ciclo hormonal, ele tem vários tipos de hormônio, né? Os principais são estrogênio e progesterona. Então, a mama reage a esses hormônios. A célula de câncer, por ser originada da célula da mama, a maioria das células de câncer também reagem ao hormônio. Um hormônio, né? Só que ao invés de crescer de forma autolimitada e também regredir, como acontece no período menstrual, por falta de mecanismos de multiplicação, a célula de câncer ela utiliza esse hormônio como um combustível para o crescimento e ela não para de crescer. Esse que é o problema. Então, para esse tipo de tumor, sabe que bloquear a ação do hormônio na célula da mama faz bastante diferença, porque a gente tira esse combustível. Então, por isso que tumores hormonais positivos, né, que têm receptores hormonais, a base do tratamento medicamentoso é bloquear os hormônios, seja com tamoxifeno, seja com anastrozol. Já tem outros tipos de câncer que ele tem um outro fator que faz ele crescer bastante, que é na membrana da célula, né, na partezinha de fora, tem várias antenas que captam sinais que essa célula tem que se dividir. E esse é o HER2. Só que tem mulheres que têm muito HER2, tem muito dessas antenas. Então, qualquer sinalzinho é sinal para ela se dividir. E isso faz com que, hoje em dia, se descobriu uma medicação que atua nesses
receptores, como se fosse lá quebrando as antenas do telhado. Pronto. Daí não tem mais como captar, consequentemente, a velocidade dessa multiplicação se torna menor. Tem pacientes que têm as duas coisas, tem receptores hormonais e tem as antenas. Então a gente tem que usar tanto remédio para quebrar a antena quanto remédio para bloquear a ação do hormônio. E ainda tem mulheres que não tem nada disso. E essa célula é tão maluca, essa célula de câncer, que ela se multiplica da cabeça dela, entre aspas, né? Ou seja, não tem nem receptores hormonais, nem hormônio faz ela se multiplicar, nem fatores de crescimento faz ela se multiplicar, ela simplesmente se multiplica. Esses são os tumores do tipo triplo negativo. Então, por isso que eles estão um pouco mais agressivos. E agressividade, quando a gente fala, a gente quer dizer que ele se multiplica mais rápido, tende a sair do lugarzinho e ir para outro. Para cada tipo de tumor, a gente fornece um tratamento. Já o triplo negativo, por exemplo, a base do tratamento é quimioterapia. Por quê? Porque a quimioterapia age em pacientes, né, em tumores que se multiplicam muito rápido. Então, para cada paciente, né, para cada tipo de tumor, a gente oferece um tratamento medicamentoso. E isso a gente está falando aí numa das partes do tratamento, né? Depois nem se fala em cirurgia e tudo mais. Certo. No quesito quimioterapia, tem algumas perguntas que eu recebi na caixinha. Uma delas é que se para tumor triplo negativo, 8 ciclos de quimioterapia é o protocolo correto. E a outra mais comum de todas que a gente sempre escuta, a quimio vermelha realmente é mais forte que a quimio branca? É interessante que assim, ó, existem tipos de tratamento diferentes para mulheres diferentes com tumores diferentes. Então, eu sempre digo, não compare o seu tumorzinho com o da colega, né? E nem o seu tipo de quimioterapia com o da colega, porque existe um real motivo para ela fazer aquele tipo de quimioterapia. E a oncologia, como um todo, ela é tão precisa nos seus tratados, digamos assim, que o mesmo tratamento que é feito aqui na nossa clínica, por exemplo, é o mesmo que é feito lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é o mesmo que é feito em São Paulo. O protocolo de quimioterapia geralmente é o mesmo. O que muda é a paciente que está aí na minha frente. Então, eu tenho que ver vários protocolos e ver o que. Então, se foi, com certeza ela está sendo avaliada por um mastologista, por um oncologista, e ele prescreveu esse tratamento, é o melhor protocolo para o momento dela. Então, não fique com essa dúvida, né? Porque uma usa 4 vermelha e 12 branca, eu que só usei 8 branca, estou sendo menos tratado. Não, você está sendo bem tratada com o melhor tratamento para o seu caso específico. Então, é isso que tem que ter em mente. A outra pergunta é se um é mais forte que o outro. Na verdade, o que acontece muitas vezes é que o tipo de efeito colateral das medicações são um pouco diferentes entre si. E dá a impressão, dependendo do que você sente mais, porque seu organismo é único, que com aquele tipo de quimioterapia você teve mais efeitos colaterais ou nem teve mais, você percebeu mais, né? E dependendo daí vem a parte, né, nutricional de como você se cuidou nesse período, às vezes você realmente vai sentir mais em determinado tipo de protocolo. Então não é mais forte ou mais fraco, não tem isso, porque todas atuam inibindo a multiplicação celular, né? A percepção dos efeitos colaterais que são diferentes. Tem pacientes que a gente conhece que sentem mais nas brancas, né? A vermelha passou de boa, né? Agora a branca é que ela sentiu mais. Então, depende de cada caso. Certo. Pessoal, vou pedir um favor para vocês. Eu iniciei a live com o Dr. Douglas, eu já imaginava que ia ser assim, mas eu estou recebendo bastante pergunta. Então, para a gente conseguir organizar e responder o maior número de perguntas possíveis, embaixo ali da telinha tem um balãozinho com um pontinho de interrogação. Vocês cliquem ali, escrevam a pergunta ali que é mais fácil de eu organizar e tentar fazer o maior número de perguntas possíveis. Tô aprendendo na live. Para que serve esse balãozinho, então? Elas clicam ali, doutor, e elas escrevem a pergunta, é mais fácil de eu organizar e ler as perguntas, porque aqui nos comentários ficam muito rápido, aí eu perco as perguntas das meninas. Tanto que eu tinha feito uma lista de perguntas para vocês, mas eu acho que eu pulei hoje, porque tá chegando tanta pergunta que eu não vou conseguir fazer as minhas, eu vou fazer a das meninas aqui.
Mais uma pergunta, qual que é a diferença, então, de tamoxifeno e anastrozol? Por que algumas tomam um e outras tomam outro? Tá bom, vamos lá. O tamoxifeno, vamos fazer uma analogia aqui. Eu costumo falar para os meus pacientes que o anal é como se fosse a ignição do seu carro, tá? Imagina se você ainda tem aquele carro de colocar chave, né, de antigamente, você tem que colocar a chave na ignição. Então, o receptor, ele é a ignição. A chave, é o hormônio. Então, você liga o hormônio no receptor e você ativa ali alguma coisa, né, dentro dessa ignição que faz ligar o motor. O motor é a célula de câncer se dividir. O tamoxifeno, ele é uma medicação que bloqueia o receptor, ou seja, é como se você pegasse um chiclete e grudasse ali na ignição, impedindo com que a chave entre, né? Então, esse é o mecanismo de ação do tamoxifeno. Então, ele bloqueia o receptor. O anastrozol, ele age escondendo a sua chave, ele quebra a sua chave, ele não deixa que fabrique hormônios. Então, em mulheres que têm muito hormônio, como, por exemplo, aquelas mulheres que estão na pré-menopausa, onde seus hormônios estão funcionando, é muito difícil conseguir quebrar todos os hormônios ou impedir com que o hormônio seja produzido, senão a dose, né, do anastrozol teria que ser muito alta para eu poder bloquear grande parte dos hormônios da mulher. Com isso, a anastrozol não serve muito bem para mulheres na pré-menopausa. É melhor eu ir lá e inibir o receptor. Então, tamoxifeno normalmente se usa pré-menopausa. Na pós-menopausa, eu já tenho menos hormônio, é bem pouquinha a quantidade que é produzida, mas pouquinho já é suficiente para estimular células de câncer, e então fica mais fácil o mecanismo de ação do anastrozol. Se mostrou com o tempo que nessas mulheres na pós-menopausa, o anastrozol é melhor que o tamoxifeno. Ah, mas quer dizer se eu estou na pós-menopausa, eu estou tomando tamoxifeno, está errado? Não. Quer dizer que para o seu caso específico, de acordo com as suas características, ou os efeitos colaterais que você teve decorrentes da tentativa de usar o anastrozol ou outro semelhante, foi optado por tamoxifeno. Agora, tem mulheres que também se mostram que se você bloquear o ovário, por exemplo, fazer com que o ovário pare de produzir hormônios, você pode dar o anastrozol antes da menopausa. Então, às vezes, elas usam a medicação para paralisar os ovários e daí fica mais fácil de bloquear o restinho de hormônio com o anastrozol. Então, isso é muito dinâmico, né? Depende de cada caso, mas explicando assim de maneira bem sucinta, são essas as diferenças entre essas duas medicações. Uhum. Perfeito. Uma coisa que eu falo para os pacientes, às vezes elas acreditam que depois que termina o tratamento vai voltar tudo ao normal. Aí começa a fazer o bloqueio hormonal e tem todos os efeitos do bloqueio hormonal. E eu tive várias perguntas aqui se existe uma medicação para anular ou excluir os efeitos do uso do tamoxifeno. O fogacho, a falta de libido. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Pergunta difícil essa, né? Também. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Essa a gente não combinou, hein? Não. Chegou agora. Então assim, a menopausa, ou seja, é um evento fisiológico da mulher, tá? Vamos começar por essa parte. E nessa fase, né, ocorre uma queda natural dos hormônios, sendo assim, as mulheres têm alguns efeitos colaterais que normalmente são transitórios, autolimitados, e ela vai se adaptando a isso no decorrer da sua vida. Tem algumas mulheres, né, que têm muita perda da qualidade de vida com a menopausa, e sendo assim, elas usam hormônios para poder prolongar um pouco esse período com hormônios e depois a paciente sintomas da menopausa. Então, em mulheres sem câncer de mama, é assim que funciona. Então, quer dizer que o melhor tratamento para sintomas de menopausa é hormônio? Sim, hormônio. O problema é que a mulher com câncer de mama não pode tomar o hormônio. Por quê? Porque eu já falei que isso é um convívio para
essa célula de câncer, mesmo naquelas pacientes que triplo negativo, a gente também não costuma dar hormônio, embora o receptor seja negativo, porque vai que essa célula da mama, né, seja estimulada a novo tumor, então a gente evita hormônios dessas mulheres. Sendo assim, na maioria das vezes, Ana, entendendo o processo, que é um processo autolimitado, que é para um bem maior, digamos assim, que ela ficar livre do câncer de mama, a gente não precisa dar medicações específicas para isso, até porque a medicação específica que mais funciona é o hormônio. E daí a gente vem para a questão de quais são os principais efeitos colaterais. O principal é o fogacho. Para o fogacho, o que mais funciona em relação a coisas que ela pode fazer, né, é fazer atividade física, porque você vai regulando o mecanismo com que o seu corpo lida com as mudanças de temperatura, e isso é um modo dela fazer diminuir os tumores. Para isso, nós temos algumas medicações, como alguns antidepressivos, não são todos, e nem todos podem usar, porque às vezes tem interação com ações, que podem ajudar nesse processo. E daí eu digo que tem as poções da fada Ama, né? Que daí vai lá na Nutri, a Nutri tem lá todo um processo lá de fito, né, medicamentos, ou seja, chás, algum suplemento, alguma coisa que pode ajudar nesse processo. Mas como eu sou bem sincero, nada funciona melhor que o hormônio, e o hormônio eu não posso te dar. Então, você vai ter alguma coisinha, né? O segundo sintoma mais comum é secura vaginal, né? Por quê? Porque a vagina, ela é estimulada pelos hormônios e ela fica enrugada, úmida e elástica por causa do colágeno, e esse colágeno é estimulado pelo hormônio. Sendo assim, toma um bloqueadores hormonais, principalmente as do anastrozol, tá? As utamoxifeno não é tanto assim intenso, mas as que tomam anastrozol é mais intenso. Ela sente esse desconforto. E daí, o que a gente orienta? Em primeiro, uma conversa franca com o parceiro, né? Que ela está tendo essa dificuldade, e ir de mais devagar, né? Em primeiro lugar, entenda, né? Nesse sentido mesmo, em todos os sentidos, tá? Segundo, usar o lubrificante, né? Que é aquele gelzinho que se usa na hora da relação sexual. Por quê? Porque facilita ali a entrada, né? O atrito e tudo mais. Terceiro, né, existem hidratantes, né? Toda mulher usa algum tipo de hidratante na pele e nota que depois que passa o hidratante, a pele fica um pouco mais macia e tudo mais. Existem hidratantes que são de uso vaginal. Não adianta pegar o creme que você ia pegar, colocar na pele, no rosto, e injetar na vagina, porque vai dar ruim, tá? São hidratantes específicos para a vagina. Daí você pode usar isso. Terceira coisa que você pode fazer, fisioterapia pélvica, tá? Existem exercícios, existem terapias que podem aumentar o colágeno ali na região da vagina, favorecendo então a melhora desses sintomas. Então, assim como outras terapias, que também podem ser usadas pela físio, mas também ginecologistas podem fazer, que é laser, outros tratamentos ali que é indicado para cada um dos casos. Não vou me estender aqui, porque senão seria mais um tempo. E em último caso, ou ajudando e ajustando, a gente pode, mas eu vou falar bem baixinho, pode usar um pouquinho de hormônio na vagina, sabe? Porque a absorção, quando a vagina está nesse estado de atrofia, é tão pequena que o benefício que ela vai dar ali na região supera o risco de esse pouquinho de hormônio talvez ter alguma influência na volta do câncer. Então, normalmente, como eu faço nesses casos? Eu uso um pouquinho de hormônio umas 2 semanas, assim que melhorou, mantém com hidratação, mantém com fisioterapia, e a gente vai levando isso. Então, assim, existe como a gente amenizar esses sintomas, né? Não vou dizer que tudo vai funcionar, a gente vai contar aí com a resiliência dessa mulher em detrimento, né, de não usar hormônio ou bloquear hormônio por causa do aumento do risco do câncer voltar. Mas são coisas que são contornáveis na maioria das vezes. Então a gente tem que ir vendo cada caso e usando a equipe multiprofissional, né? Não é muitas vezes só o mastologista que vai manejar isso, às vezes é o ginecologista,
Né, como a gente falou, a Nutri, fisioterapeuta, vários profissionais que vão te ajudando nesse sentido. Essa pergunta para mim já valeu a live, sabe? Porque eu vejo muito o desespero dos pacientes, elas vão em casa de produtos naturais, conforme começam a tomar coisas que não têm indicação, na verdade tem contraindicação, e aí trazem isso no consultório. Ah, eu tomei isso e melhorou. Daí você vai ver lá, é um estimulador de produção hormonal, totalmente o contrário do que a paciente pode usar, né? É o que o senhor falou, vai usar um hormônio em pouca quantidade, intravaginal, com prescrição, com segurança. Então não vai chegar na farmácia também e pedir alguma coisa. É importante acompanhamento, né? Se a gente fala que a gente não desapega do paciente tão cedo, às vezes acha que acabou, vai fechar a portinha e tchau. Eu falo, não acaba quando termina, aguenta aí. Tem mais bastante coisa pra gente fazer ainda. No quesito pós-tratamento, a gente falou aqui do anastrozol, do tamoxifeno, aí uma paciente falou assim, e por que eu tomo Xeloda? O Xeloda é uma quimioterapia, né? Para paciente, lembra que eu falei que o melhor tratamento para o tumor triplo negativo, ele é a quimioterapia. Por quê? Porque é um tumor que se divide muito rápido e se eu tenho um tratamento que funciona melhor em células que se multiplicam muito rápido, esse é o tratamento principal. E hoje em dia, o triplo negativo, né, o tumor de mama triplo negativo, normalmente, quase assim, em aí, não vou dizer porcentagem, mas grande parte das vezes a gente começa a usar primeiro a quimio, porque é o principal tratamento, então já vamos de início, né? Depois a gente faz a cirurgia e na cirurgia a gente vê quem que respondeu. Olha que interessante, a gente avalia quem respondeu bem, quem não respondeu tão bem, quem respondeu mais ou menos, quem respondeu tudo. Então, vários graus, não quer dizer, não é 8 ou 80, sabe? Se sumiu todo o tumor, eu tô curado, se não sumiu, eu tô ralado. Não é assim, né? Daí, para essas pacientes que não regrediu todo o tumor, tá? A gente oferece depois da cirurgia um pouco mais de quimioterapia, só que na comodidade de uma quimioterapia oral, que é o Xeloda. Então, é para isso que se utiliza, nesse contexto. É claro que se usa o Xeloda em outros contextos, em doença metastática, talvez lá várias tentativas, né? Mas hoje em dia, mais comum é para tumor triplo negativo depois da cirurgia, se o tumor não diminuiu todo com a quimioterapia antes. Perfeito. E a paciente que fez a mastectomia? Vamos puxar um pouquinho lá para a cirurgia agora. Duas perguntas que eu achei bem interessante. Primeiro, qual que é o ponto de corte para distinguir se vai ser uma mastectomia radical ou não? E quanto tempo depois da cirurgia tem que estar voltando a fazer exames de rastreio e cuidado dessa mola mastectomizada? Não tenho. Eu digo assim, que o tratamento cirúrgico e o medicamentoso do câncer de mama é como se você fosse numa festa. Quando você vai numa festa, você quer ir com um vestido perfeito no seu corpo. E não adianta, assim, não tem uma regra que a gente usa de vestido, porque senão a costureira chegava lá e, ó, ou é esse, né? Não, eu quero um que eu fique bem nele. Então, assim é o tratamento para o câncer de mama. Então, por exemplo, não tem uma regra, existem algumas regras, mas assim, é muito da paciente que está na minha frente para eu indicar uma mastectomia ou para eu indicar uma cirurgia conservadora. Mas de maneira geral, por exemplo, tumores que estão em vários locais da mama, né, é indicação de mastectomia. Tumores que se estendem muito grande, assim, numa parte muito grande da mama, também uma indicação de mastectomia. Mamas que são muito pequenas, mesmo com tumores pequenos, às vezes o corte que eu vou fazer para tentar tirar esse tumor com uma margem de segurança vai causar uma deformidade tão grande na mama que é melhor eu fazer uma mastectomia e depois uma reconstrução. Então, cada caso é um caso, né? Então, essa é a diferença principal. Assim. Então, tumores espalhados, tumores em vários locais, proporção de tumor e mama não favorável. Então, e cada vez mais a gente tem indicado menos. Porque eu ainda tenho o benefício, por exemplo, de nesses casos onde o tumor em relação à mama
eu posso diminuir ele com quimioterapia e assim fazer uma cirurgia conservadora, né? Então, eu já tive vários casos que, se eu fosse operar, vai ser mastectomia. Não, mas vai para quimio primeiro, diminui o tumor, opa, agora dá para a gente fazer uma cirurgia conservadora. Perfeito. E no pós-cirurgia, então, os exames de rastreio, o acompanhamento com o mastologista. Qual que é a tua prática? Se não existe um protocolo, qual que é a tua prática? Para esses casos depois, né, depende muito do protocolo do serviço onde ela está fazendo o acompanhamento, tá? No caso daqui, como é que funciona onde a gente faz? Em vários locais também é assim. Como o risco do câncer voltar é maior nos primeiros 2, 3 anos, nesse período a gente faz um acompanhamento mais intensivo. Assim, eu particularmente peço para as pacientes virem a cada 2 meses. O que eu faço nessa consulta? Eu examino, né? E não adianta só olhar exame, eu tenho que palpar essa mama, palpar a axila, palpar outra mama, para ver se está tudo certo, porque mulheres que têm câncer numa mama têm um pouco mais de risco de ter na outra, então a gente tem que cuidar das duas, né? Ou até da ausência da mama, tem que ver se naquela cicatriz da mastectomia não tem nenhuma alteração que sugira que o câncer voltou. Depois desse período de 2 a 3 anos, a gente espaça um pouco o acompanhamento, porque também ninguém merece, né? Vem a cada 3 meses, médico para toda a vida. Daí a cada 6 meses já é um período mais, né, espaçado, e depois que 5 anos, que daí é o período maior, não quer dizer que depois não tenha mais risco, mas geralmente, né, nesse período que se tivesse que acontecer alguma coisa, aconteceria. Eu espaço para controles anuais. Mas, assim, deixar de ir ao médico é difícil isso, né? Então, sempre tem que fazer esse controle. A mamografia, por exemplo, ultrassom, os exames de imagem, conforme cada caso, a gente costuma fazer uma vez por ano, tudo bem, se não tem nenhuma outra alteração. E o oncologista aqui, a gente divide um pouco, né, esses exames para ver pulmão, para ver fígado, ossos, exames de sangue, a gente aqui na clínica divide esse trabalho, porque daí como o oncologista ele cuida dessa parte de retorno do câncer através, né, em outros órgãos, ele fica com a parte sistêmica e eu fico com a parte mais das mamas. Mas tem lugares onde o oncologista é que vai fazer tudo isso. Então, por isso que eu digo que depende de cada serviço. Perfeito. Uma pergunta que eu achei bem interessante é qual que é a consequência da retirada dos linfonodos? O senhor pode explicar um pouquinho por que tira o linfonodo? Às vezes até contextualizar o que é esse linfonodo, que é uma dúvida frequente também. A drenagem do excesso de líquido do corpo, né, e também a defesa do nosso corpo é feita num sistema chamado sistema linfático. Então, a mama tem essa drenagem dela para a região da axila. E nesse sistema linfático, nós temos como se fosse um quartel, uma central ali do sistema de defesa que se chama de linfonodo. Que é como também se fosse um filtro desse excesso de líquido, ele passa todo pelo linfonodo, vê se tem alguma alteração, uma bactéria, um vírus, um corpo estranho, alguma coisa. Se não tem nada, segue a linfa, né? O câncer, né, por ele emitir pedacinhos, né, ele tem a capacidade de emitir pedacinhos também no sistema linfático, as células param nesse filtro que é o linfonodo, né? E elas começam a crescer ali, e depois que encheu aquele linfonodo de células cancerígenas, vai para o outro e assim por diante. Então, é necessário para duas coisas, para a gente saber a extensão da doença e também para retirar o excesso de células de câncer e fazer a cirurgia da região da axila, nos linfonodos da axila. E tem 20 a 30 linfonodos na região da axila. Antigamente, a gente tirava todos os linfonodos. E qual que é o problema disso? É porque o sistema de drenagem do braço, do lado da mama, também vai para a axila, eles se encontram na região da axila. Então, como eu tirava os linfonodos por causa da mama, obstruía o sistema linfático da axila, do braço, né? E daí, como obstrui o sistema de drenagem, acumula mais líquido no braço, e um dos principais efeitos colaterais da retirada de todos os linfonodos é o inchaço no braço, que a gente chama de linfedema. Então,
nossa, né? Para tratar uma coisa, eu estrago outra. Infelizmente, era assim até uns 20 anos atrás. Daí o que se viu? Mas será que, já que normalmente o linfonodo, o célula de câncer segue um caminhozinho, né? Primeiro vai no linfonodo, depois no outro, depois no outro. E se eu tirar esse primeiro linfonodo e ver que ele não tem câncer, eu não preciso tirar os outros. E daí se inventou a técnica da biópsia de linfonodo sentinela, que tira o primeiro da axila. Se ele não está comprometido, não precisa mais fazer esvaziamento e os efeitos colaterais são bem menores, embora não inexistentes, né? Existe um pouquinho, às vezes, em algumas pacientes, mas é bem mais raro. Hoje em dia, de tão importância que a gente dá para essa parte, as mulheres, a gente pensa que, nossa, os médicos só querem tirar, arrancar e pronto. Não, meninos. Cada vez mais a gente está tentando fazer a menor cirurgia necessária, né? Até linfonodos positivos, hoje em dia, têm tentado preservar a axila se tem algumas características ali que não vem ao caso. Então, é esse o problema, né? A finalidade da retirada do linfonodo é ver se o câncer chegou ali, e se ele chegou ali, por exemplo, é quase certo que vai fazer quimioterapia, porque a gente tem que atingir as células que estão circulando. Também é necessário para a gente tirar, se tem aquele linfonodo comprometido, eu tirei e evito que o câncer volte ali naquele local. Perfeito. Doutor, tá chegando muita pergunta. Eu já vou começar a pedir desculpa para as meninas, porque nós não vamos dar conta de responder todas hoje. Para o senhor não ter chance de dizer que não, eu vou te chamar ao vivo para fazer uma próxima. Eu já vou programar aqui contigo amanhã na clínica. Porque senão vai que eu convido lá e você fala que não tem horário, né? Então, ó, meninas, ele está se comprometendo ao vivo aqui com a gente a fazer uma nova live. Eu sabia que ia chover pergunta, porque realmente já assisto as suas lives e sempre você está fazendo toda semana e ainda assim sempre falta, né, tempo para responder tudo. Sim, mas eu vou dar uma dica para quem está assistindo. Primeiro lugar, né, siga eu e você no Instagram, porque a gente está agora tendo um hábito aí de fazer umas caixinhas de pergunta. Então, periga a sua resposta ser respondida lá, porque também lá, tanto naquelas caixinhas, às vezes eu tenho 150 perguntas e a gente se pudesse responder o dia inteiro pergunta, mas não pode, tem que trabalhar, tem família, tem criança, tudo mais. Então a gente responde ali umas 10 ali, mas ficam as outras. Desculpa, mas não dá para responder todas. A outra é você participar toda quinta-feira da minha live de perguntas e respostas, onde também eu respondo várias perguntas. E eu tenho um canal no YouTube, Ana, que é muito fácil de responder a pergunta. Por quê? Porque você digita no campo da pesquisa do canal, o que é luminal? Daí tem vários vídeos lá, né? Todas as lives, normalmente, a gente separa por perguntas e coloca lá. Então, eu tenho mais de 500 vídeos lá de perguntas onde você pode ter... Eu já respondi essa pergunta para outros, que normalmente essas perguntas já foram de outras meninas no passado, que a gente já respondeu, né? Eu sei que você está aqui, que você é especial, que você está enfrentando o problema agora e você quer resolver agora suas dúvidas, mas a gente já respondeu várias semelhantes à sua, então ganhe tempo, né? Não fique nesse desespero, às vezes, de tentar que a gente responda a sua pergunta. Vai lá no meu canal no YouTube, provavelmente eu já respondi a sua pergunta. Perfeito, gente. Eu vou confessar para vocês aqui que às vezes eu preciso saber de alguma coisa mais técnica da parte de mastologia. Eu pego o exame da paciente, eu tenho dúvida, eu vou lá no canal do Dr. Douglas, eu pesquiso, eu assisto o videozinho, dou uma relembrada para conseguir entender. Então, assim, Meu telefone está funcionando muito menos, eu vi isso mesmo. Você vai ficar ligando, né? Desculpa atrapalhar a consulta, mas o que é isso? Eu vou lá no canal porque o Dr. Douglas tem essa facilidade, essa didática de explicar, né? É uma bênção trabalhar com o senhor, porque eu aprendo todos os dias. Ela fala que eu aprendi muito e eu desenvolvi um amor, um carinho pelo câncer de mama por conta do mastologista que eu trabalho, que me agrega conhecimento todos os dias, me faz correr atrás também, estudar mais, né? Isso faz com que o paciente... De vez em quando eu pergunto, Ana, que trem é esse? Isso interfere na mama, né? Essa planta aqui, daí, ó, pergunta pra Ana. Não, isso que é bom, cada um dá o seu melhor, né, Ana? Assim, a admiração é recíproca, né? Tanto que todas as minhas pacientes eu encaminho, nem todas muitas vezes podem ou querem ir, né?
Mas por causa disso que eu vejo que como é importante esse trabalho em equipe, né? A gente poder dar o nosso melhor dentro da nossa área e a paciente ser beneficiada, porque não existe pessoa que saiba tudo, né? Então você vê o melhor da nutrição aqui com a Ana, né? O melhor da oncologia com os nossos oncologistas, o melhor da cirurgia com os nossos cirurgiões. Então, isso que faz o trabalho em equipe funcionar para a paciente. Ela recebe o melhor de todo mundo. Perfeito. Doutor, eu quero te agradecer muito por disponibilizar seu tempo. Eu sei que teu dia está extremamente corrido, que você já vai sair para mais um compromisso. Você arrumou aquela brechinha ali, literalmente um encaixezinho na agenda para estar conversando com a gente, mas eu espero poder contar contigo aqui de novo. É sempre um aprendizado conversar com você. Hoje eu aprendi mais. Garanto que quem está assistindo também aprendeu bastante, tá? Então eu quero poder contar com mais momentos assim e te agradecer muito. Estou muito grata mesmo de ter o senhor aqui comigo hoje. Obrigado, um abraço para você, para todas as meninas aí que estão nos assistindo. E continue seguindo a Ana, continue me seguindo. E a gente vai levar essa mensagem para as mulheres com câncer de mama ter muito mais esperança e menos medo em relação à doença, né? E seguirem sempre focadas na cura, porque é isso que importa. Perfeito. Pessoal, vão lá já. Quem não está seguindo o Dr. Douglas, já começa a seguir ele. Entrem no canal do YouTube, favoritem lá, porque tem vídeo novo sempre e vale a pena sempre estar assistindo. Então, um abraço para todo mundo. Obrigada por todo mundo que compartilhou desse momento com a gente hoje. Até amanhã, doutor. Amanhã nos encontramos lá na clínica de novo. Estaremos sempre que possível aqui trazendo essas informações de qualidade, esclarecendo as dúvidas de vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.